Queiroz tem quantos anos, Marcelo? Gente, chamada de assassina, quase foi exterminada. Tem memória, portanto, saudades. Sente alegria, portanto, tristeza. A baleia orca é um monstro sentimental. Soltar. Oi? É mentira, ninguém deu tiro dentro de nada lá dentro não. A polícia disse que vocês atiraram. Disparo nenhum. Chegaram então e fizeram o quê? Chegaram bonitinhos, não colocaram um revólver na cabeça de ninguém, não aconteceu nada. Não deu tiro em ninguém, só pedi pra todo mundo não reagir. Só pra não reagir. Um amigo de vocês fugiu num Chevette, foi isso? Foi isso, Marcelo? Não tem ninguém com nós. Olha, eles dizem que não fizeram nada, mas na verdade eles apavoraram os funcionários e todo mundo. Eles estavam levando esse dinheiro aqui, 30 mil reais. Não, tem mais. Tá chegando quase nos 40 mil. 40 mil reais. É. O dinheiro na hora da fuga caiu no chão, como é que foi? Caíram e foi jogado dentro daquele saco azul e foi colocado. Essas são as armas que eles usaram aí. São 3 armas. 380, tem um, acho que é 357, um 38 e aquele ali foi roubado de um vigilante e tá aí também. Aquele também do vigilante. Doutor, o rapaz que fugiu, levou algum dinheiro ou não? Sabemos, um fugiu pela Marginal e tinha mais 3 que fugiram no Chevette bege. Esses aí a gente não conseguiu pegar. Ele atravessou a Marginal, a correria foi pegar o que tinha na mão. Os outros a gente não sabe dizer. Depois eles vão, o banco é que vai saber o que se teve mais alguma loja que foi levado. O que foi pego com a polícia tá aí. Tá certo. A moça não quer aparecer, né, doutor? Ela tá de costas eu posso só perguntar como é que foi? Ela passou mal, como é que foi? Na hora que chegaram lá, eles chegaram muito agressivos e já chegaram atirando. Ela está grávida de 7 meses, passou mal e ela veio só para conferir o dinheiro. Então ela não está muito bem, então ela não quer aparecer. Ela é a tesoureira lá do banco, alguma coisa assim do Unibanco. Doutor, eles não são muito experientes, pelo jeito? Não, os dois têm passagens. Por roubar banco também ou não? Eu não levantei toda a ficha, mas tem passagens por roubo, por furto, não são nenhum são bons, nenhum dos dois são bonzinhos não, já são ladrões. Simone Nitoli para o Cidade Alerta. A qualidade do ar. O horário foi ampliado em relação à experiência do ano passado. Agora, a proibição valerá das 7 da manhã às 8 da noite. O esquema de rodízio será o mesmo. Às segundas-feiras, os carros com placas de final 1 e 2 não poderão sair das garagens. Nas terças, placas de final 3 e 4 e assim por diante. Aos sábados e domingos, a circulação será livre. Quem circular com o veículo fora dos dias permitidos pagará uma multa de R$100. O valor dobra cada vez que o motorista furar o rodízio. O acidente com o campeão de tênis de mesa Cláudio Cano mostra de novo o perigo que correm os motoqueiros. Só na capital são 20 mortos por mês em acidentes de moto, quase sempre jovens, que transformam um meio de transporte numa aventura. Tava descendo, o Fusca me fechou, eu voei. Primeira vez que eu tive a sensação de voar. De moto não consegue ficar parado atrás de alguma coisa. Então você tem que, qualquer brechinha que você vê, você vai embora. É muito difícil ter trânsito pra moto, né? É tanta rebeldia, tanta imprudência, que parece que para os motoqueiros, risco de acidente é pura ficção. Só na dura realidade do trânsito, morrem cerca de 20 motoqueiros todo mês, só na cidade de São Paulo. A estimativa é da CET, que pesquisou e descobriu que a chance de um motoqueiro morrer em acidente é 10 vezes maior que a de um motorista de outro veículo. Parte da explicação para números tão dramáticos, os próprios motoqueiros podem dar. Todo motoqueiro já caiu, todo motoqueiro já fez loucura. Se não fizer, não tem graça. Esse jeito de ser casa exatamente com o perfil dos motoqueiros que perdem a vida nas ruas. Segundo as pesquisas, são homens, jovens, solteiros, classe média. Gente como o mesa-tenista Cláudio Cano, que morreu segunda-feira na Marginal Pinheiros. Todos são vítimas de uma soma de fatores de risco. A habilitação é feita de forma muito precária. A fiscalização também não é intensa. Muitas vezes ele não cuida do veículo adequadamente e encontra frequentemente
problemas de sinalização, de manutenção da via. Nesse conjunto de erros, motoristas e motoqueiros são vítimas e vilões. A diferença é que, com muito mais frequência, o motoqueiro, que não é feito de lata, paga com a vida a conta da imprudência. O basquete feminino. Saída que está apenas auxiliando um colega dele, policial, o Dr. Cícero Torres. Mas nós sabemos que ele está desenvolvendo investigações paralelas. Ele já fez toda uma reconstituição do momento em que PC foi encontrado pelo segurança Reinaldo. Hoje ele leu documentos, leu laudos, ouviu depoimentos também que ocorreram hoje durante o dia, mas o homem é um mistério. Agora ele entrou para a Polícia Federal, se trancou e, repito, ele disse que está aqui, conversou conosco apenas para auxiliar a investigação da polícia local. Mas ele está a pedido do Ministério da Justiça, conduzindo sua própria investigação. Os policiais civis aqui até às vezes ironizam o Dr. Berwanger com essa história dele ser cão farejador. Mas é um homem muito sério, um homem até sisudo, que pouco fala com a imprensa. É com você, né? Preta. O motorista tentou fugir, mas na esquina foi interceptado por um outro carro, um guincho. Esse rapaz assistiu à tentativa de assalto. Deram tiro, pediram para descer, falando que queria dinheiro, aí viram que ninguém se mexia, né? Ninguém desceu, eles desistiram. O motorista do carro forte levou 3 tiros e não resistiu. Morreu no hospital. Outros 2 vigilantes ficaram feridos, mas estão fora de perigo. Nenhum assaltante foi preso. Eles fugiram sem levar o dinheiro que estava sendo transportado, cerca de R$500 mil. A região de Santo Amaro está se tornando a preferida dos assaltantes de banco e carro forte. De janeiro a junho deste ano, foram 37 assaltos aqui. E hoje não foi diferente. Às 11 horas da manhã, 3 homens bem armados levaram R$50 mil desta agência do Banco Boa Vista. Para entrar no banco, os assaltantes não tiveram dúvida. Abriram o caminho à bala, arrebentando a porta. Uma testemunha pode mudar o rumo nas investigações sobre o caso da morte de PC Farias e Suzana Marculina. O depoimento dessa peça-chave você vai acompanhar ainda nesta edição aqui no Jornal da Record. A polícia de São Paulo prende o maior assaltante de bancos do estado. Marcos César Bastos, de 29 anos, era um ladrão sofisticado que usava táticas de terrorismo para praticar os crimes. Marcos César Bastos, procurado. Essa foto foi parar nas delegacias de todo o país para uma verdadeira caça ao maior ladrão de bancos de São Paulo, que também é acusado de ter matado o gerente de uma agência e um policial militar. Os investigadores souberam que ele estava morando em Santos e a perseguição durou 6 meses, dia e noite. A polícia acredita que ele já tenha feito mais de 100 assaltos. O pirata, como é conhecido, tinha uma técnica muito especial. Nenhum integrante da quadrilha sabia onde ele morava, nem mesmo o número do telefone. Ele é que ligava para o bando marcando o encontro. A agência que ia ser assaltada, ele também só falava na hora. A ficha do Marcos César Bastos é essa aqui. Ele tem mais de 73 anos de pena para cumprir. Marcos César Bastos, de 30 anos, foi preso hoje de manhã quando se preparava para entrar em 2 postos bancários que ficam dentro de um fórum na zona norte da capital. Com ele estavam Maurício Alves, fugitivo de Campinas, e um outro rapaz ainda não identificado. O grupo tinha uma metralhadora e 2 coletes à prova de balas. Nos assaltos, o Marquinhos Pirata agia sempre com motos sem placas. Como um verdadeiro terrorista, ele planejava tudo através de códigos e intermediários. Aí ele se preparava bastante, ele fazia o levantamento do local, fazia uso de coletes à prova de bala, um forte armamento. Então era um ladrão muito organizado antes de praticar os assaltos. Veja a seguir, há o problema da fome no mundo. O assunto está sendo discutido na 2ª reunião internacional de preservação e utilização dos oceanos no Rio de Janeiro. Representantes de 35 países participaram de um coquetel oferecido pela Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos, presidida pelo ex-presidente de Portugal, Mário Soares. Ele está no Rio de Janeiro para a 2ª reunião internacional de uma série de 5 sobre a preservação e a utilização dos oceanos. O objetivo é encontrar formas de desenvolvimento sustentável e de exploração dos mares sem a degradação do meio ambiente.
A necessidade de que os oceanos tenham uma utilização pacífica e sejam um recurso para a humanidade e para a solidariedade e o reforço da solidariedade entre os povos. A preservação dos oceanos é um grande desafio para toda a humanidade. É um grande desafio, é o último grande desafio neste século para a humanidade. A solenidade foi no Palácio São Clemente, sede do Consulado de Portugal, e reuniu cerca de 100 personalidades, entre elas o bispo João Batista Ramos da Silva, presidente da Rede Record de televisão, e o bispo Manuel Francisco, diretor executivo da emissora no Rio. O Brasil, com uma área tão grande, tão extensa e praticamente inexplorada, pode trazer grandes soluções para o povo necessitado. Muito importante, nesse momento em que o mundo atravessa uma fase difícil em termos de alimentação, que uma liderança em contexto mundial, como o Dr. Mário Soares, se preocupe em explorar o potencial dos nossos oceanos. A tragédia do shopping de Osasco alertou a fiscalização dos prédios com muita concentração de pessoas. Em Itabuna, na Bahia, os fiscais encontraram problemas na instalação de gás do shopping da cidade. Em menos de 2 segundos, a tranquilidade e a segurança foram pelos ares. Pânico, mortes, solidariedade. O horror do Osasco Plaza Shopping despertou todo o país para a triste realidade. Ninguém está livre de viver uma tragédia assim. Conscientes disso e em sistema de mutirão, 14 órgãos públicos estaduais e federais realizam a primeira ação de fiscalização preventiva. O objetivo é proteger a população contra situações de risco à saúde e à própria vida. Pesadelos que as pessoas não conseguiriam acordar. O supermercado do Shopping Center da cidade foi o primeiro ponto de inspeção em Itabuna. Peritos da Polícia Técnica e dos órgãos fiscalizadores examinaram toda a estrutura do prédio. O mais grave foi encontrado aqui, na instalação de gás, que operava fora das normas técnicas e funciona como guarda-roupa. Os botijões de gás são estocados também na cozinha. O laudo final deve estar pronto na próxima semana e a Promotoria Pública vai exigir que o estabelecimento cumpra as leis de segurança. Quando você projeta, por exemplo, um prédio, você tem que projetar a condição de evacuação desse prédio, a condição de saída no caso de emergência, projetar para que no caso de ocorrer um determinado vazamento em determinada, por exemplo, instalação de gás, isso não venha a acontecer. Veja a seguir, pânico na zona norte de São Paulo. 3 pessoas morrem numa tentativa de assalto. Juscelino e o motorista morrem na hora. Esta semana, a polícia começou a ouvir testemunhas do acidente. Depoimentos tomados na época deixaram uma pergunta até hoje sem resposta. O que era o clarão que foi visto sobre o automóvel de Juscelino segundos antes da batida? Reflexo de luzes ou uma explosão? A inexistência de fotos do cadáver e uma carta do Serviço Secreto chileno que fala em impedir a volta de políticos afastados pelo regime militar reforçam a tese de crime político. O processo, arquivado em 78, apontou um ônibus da linha Cometa como responsável pelo acidente ao atingir o carro de JK. Com suspeitas sobre o processo, o secretário particular do ex-presidente, Serafim Jardim, pediu a reabertura do inquérito, que iria prescrever no próximo dia 22 de agosto. Chefe de gabinete do atual governador de Minas Gerais, Serafim Jardim, aponta várias falhas no processo. Na principal delas, o Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro aponta como causa do acidente o choque entre o ônibus e o Opala que levava o ex-presidente. Mas 9 passageiros ouvidos em depoimento negaram que o ônibus tenha sequer encostado no Opala. Com farta documentação, o ex-secretário do presidente Juscelino Kubitschek aponta outras irregularidades do processo. Foram feitas 2 perícias. Uma feita no dia 22 à noite, totalmente prejudicada, e outra feita no dia 23. Na do dia 23, eles mudam o perito Haroldo Ferraz, colocando outro perito no seu lugar. A perícia é totalmente falha. Eles usam um método que nunca existiu em perícia, que chama olhômetro. Agora está nas mãos da polícia desvendar a trama e esclarecer de uma vez por todas
a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ex-funcionário de Paulo César Farias confessa que ajudou Suzana Marculina a comprar a arma do crime. Josias Teixeira dos Santos, em depoimento à polícia de Alagoas, contou que foi procurado por Suzana e a prima Zélia no dia 14 de junho. Elas queriam comprar uma arma e pediram a orientação dele. Josias levou as duas a uma loja que pediu identidade para vender a arma. Suzana desistiu do negócio, preferindo comprar de um particular. Josias dos Santos vende veículos para instituições públicas de Alagoas e trabalhou antes disso para PC Farias. Veja a seguir: dinheiro sujo, a partir de agora, não se lava mais em casa. Os detalhes dessa decisão podem vir de fora do país e os novos mutuários teriam de 6 a 7 anos para pagar o financiamento. Mas uma coisa já está certa: o comprador terá que desembolsar mais dinheiro na hora de adquirir o imóvel. Pelo antigo sistema, a Caixa Econômica Federal entrava com 90% do financiamento e o mutuário com os 10% restantes. Pelo novo programa, a participação da Caixa Econômica será de, no máximo, 60% do valor do financiamento. 24 horas de terror nos morros do Rio de Janeiro. Carros e ônibus foram incendiados e depredados. No morro da zona norte da cidade, os moradores protestaram contra a morte de um estudante baleado numa operação policial. O estudante Carlos Alexandre Coutinho tinha 15 anos de idade e morava no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, considerada a terceira maior favela da América Latina. Carlos estudava de manhã. Durante a tarde, ele vinha para esse barzinho do pai dele, numa das principais entradas do Morro do Dendê. Quando os policiais entraram na favela, o menino que estava atrás do balcão recebeu um tiro na cabeça e morreu na hora. O tiro que atingiu Carlos atravessou as paredes do bar. Nessa casa ao lado, as marcas da violência. Segundo moradores, não houve tiroteio. Os policiais já chegaram à favela atirando. O comércio da favela não abriu hoje em luto pela morte do estudante. Carlos Coutinho foi enterrado no início da tarde, diante de 200 pessoas. No cemitério, revolta e emoção. Os pais se abraçavam junto ao caixão, inconsoláveis com a morte do filho. Os moradores da favela levaram cartazes para protestar contra a morte do menino. Nós não estamos aqui para obstruir uma entrada da polícia. Nós não estamos querendo, com isso, que impedir a polícia de entrar nas comunidades, que nós estamos pedindo a segurança. Nós estamos querendo justiça nesse momento, porque foi uma criança de 15 anos. Esse morador que não quis se identificar apontou os nomes dos policiais que teriam matado o estudante. Estava o Boia, estava o Cruz, estava o resto de policiais que sabe, quem sabe, o morador sabe, muitos moradores conhecem eles. Esses policiais então são conhecidos da comunidade? São conhecidos da comunidade. A revolta dos moradores ganhou as ruas da Ilha do Governador. Depois do enterro, eles saíram em passeata pedindo punição para os assassinos. Policiais militares acompanharam de perto a manifestação, mas não houve conflito. O secretário de Segurança Pública do Rio, general Nilton Cerqueira, disse que o garoto foi atingido por uma bala de fuzil AR-15. Para o general, isso prova que o estudante foi morto por traficantes, pois a polícia não usa esse tipo de arma. E no próximo bloco você vai ver toda a tensão no Morro Dona Marta, onde um menino morreu dentro da escola. Foi mais uma bala perdida na guerra entre a polícia e traficantes. Veja a seguir uma... Os traficantes de mulheres. Elas são atraídas pelo anúncio no jornal que oferece emprego na Espanha para modelos atrativas e liberais. Uma repórter do Jornal Nacional se finge de candidata. É recebida por uma brasileira que se identifica como Maria. A mulher explica o trabalho no bar de um hotel de luxo. São várias meninas, não? E é para trabalhar no bar, vai muitos executivos, vai de tudo, né, nesse bar. O salário é R$4.000, $4.000. A primeira pista da prostituição não demora a surgir na conversa. Eu botei modelos liberais. Por quê? Porque os clientes vão cantar. O que eu não quero é tipo de menina que fala, não quero, mas também o cliente fica um cliente que canta. Você iria ou não? Como é que eles combinam o preço? Eu sei que cobram 200 para uma coisa simples. Agora, se tiver mais, não, que tem gente um pouquinho mais exigente, aí é mais. A promessa é de ganhos excepcionais. Imagina, 12 mil. Aqui não ganha mesmo. O
O lucro da quadrilha vem da venda de bebidas e da diária no hotel. Se a menina for, ela cobra o que ela quiser, a vida é dela. Só que ela vai usar o hotel. Então, a gente vai estar cobrando do hotel. Mais dinheiro pra gente. O cliente vai pagar a habitação à empresa, né? Um homem que se apresenta como espanhol acompanha a entrevista e só entra na conversa para pedir à candidata que traga uma amiga. No segundo contato, a mulher está sozinha. Diz que o embarque é na semana que vem. Obriga a repórter a assinar um papel, se comprometendo a não desistir da viagem. E faz uma ameaça. Se vocês fizerem essa eu vou botar esse papel para correr. A empresa mesmo vai botar esse papel para correr. Vocês têm que indenizar a gente. A mulher revelou a rota do tráfico. As modelos selecionadas saem do Rio, passam por Salvador, Madrid e chegam à ilha de Tenerife, na Espanha. É lá que fica o centro de prostituição, o Hotel Colonial Beach Club. Quero que a pessoa já vá sabendo tudo, como que é as coisas, para não fazer a gente gastar dinheiro da passagem à toa. A mulher que se apresentou como Maria se chama, na verdade, Rosilene Barbosa. E o homem também tinha identidade falsa. Timo Roek não é espanhol, mas holandês. Os dois já foram presos e enquadrados no crime de tráfico de mulheres sem direito à fiança. Para aproximar o preço da casa própria ao preço do mercado. Esses saldos cresceram muito por causa dos planos econômicos e da TR, a taxa referencial. O presidente da Caixa Econômica Federal, Sérgio Cuttolo, informou também que o governo vai adotar medidas para aumentar as prestações de contratos anteriores a 86, que estão muito baixas. O aumento pode chegar a 200%. A novela da separação mais comentada da Inglaterra parece estar chegando ao fim. O príncipe Charles apresenta à princesa Diana os termos do divórcio milionário. Foram 10 meses de negociações. Apesar de ser muito rico, como todo mundo sabe, Charles vai pedir dinheiro emprestado à mãe para fechar o acordo. O Palácio de Buckingham resiste em confirmar, mas especula-se que Diana vai ganhar 32 milhões de dólares pelo fim do casamento de 15 anos. Tudo de uma só vez. Os termos do divórcio garantiriam aos dois, pai e mãe, acesso irrestrito aos filhos, os príncipes Harry e William. Se a princesa Diana concordar, o casal que bateu o recorde dos escândalos reais vai estar, enfim, divorciado daqui a exatas 6 semanas. O acordo do divórcio terá uma cláusula proibindo que Diana e Charles escrevam livros sobre os bastidores do casamento. O divórcio não interfere em nada na linha de sucessão do trono, quer dizer, não impede o príncipe Charles de ser o futuro rei da Inglaterra. A seguir, os brasileiros dizem o que aplaudem e o que condenam nas escolas. E você vai ver quanto custa montar em casa um carro 0 quilômetros. Que a rejeitam, 76% reclamam da pior qualidade de ensino e 10% temem as greves constantes. Sobre as escolas particulares, 83% se queixam do valor das mensalidades. A escola pública é mais bem aceita na região sul, 93%. A Escola Estadual Duque de Caxias, em Porto Alegre, é um exemplo da preocupação para pintar salas de aula e trocar o forro do teto. Até isso eu fiz, dei uma de carpinteiro que eu nem entendo de carpinteiro, mas ajudei. O mutirão aqui na escola mobilizou também os alunos, que não se incomodam em sacrificar o horário de intervalo entre as aulas, a hora do recreio, para pôr mãos à obra e trabalhar na recuperação das salas de aula. Limpam os vidros, lixam paredes, consertam o piso, tudo na maior disposição para ter um lugar melhor para estudar. Ter uma sala decente, né, para estudar, não assim cheio de buraco no chão. A gente se sente melhor numa aula confortável e limpa. Além do trabalho, os pais dos alunos entram com o material. Eles dividem as despesas com a Secretaria de Educação. Daqui a pouco, a parte da pesquisa que fala de um desafio brasileiro: conciliar trabalho e escola. Você entra numa concessionária, só que em vez de comprar um carro, leva um carrinho de supermercado e sai comprando todas as peças originais, uma por uma. Um engenheiro de Goiânia fez isso e jura que vale a pena. Paulo César Costa ficou 6 meses rodando as concessionárias de Goiânia, à procura de um carro para comprar.
Quando achava do jeito que queria, era caro demais. Com a experiência que tinha como piloto, que montava e desmontava carros de corrida, Paulo César decidiu comprar todas as peças originais nas revendedoras autorizadas e fazer, ele mesmo, o carro dos seus sonhos. Seguindo o manual de fábrica, foram 8 meses envolvido com a escolha do motor, da lataria, porcas e parafusos, até que Paulo César conseguisse montar esta Saveiro. Quem olha o carro não percebe a diferença, nem imagina que esta é uma fabricação de fundo de quintal. A diferença está no preço. Saiu por R$5.000, menos da metade do que o carro custava na concessionária. Como foi o primeiro carro 0 km a ser montado fora da fábrica, não foi fácil emplacar e tirar a licença do carro. Paulo César insistiu tanto junto ao Denatran que conseguiu mudar a lei. De acordo com essa resolução de 1992, e que pouca gente conhece, para emplacar e licenciar um carro de fabricação própria, é preciso apenas juntar as notas fiscais das peças originais de montagem e conseguir um laudo de segurança do carro, expedido pelo Inmetro. Depois, o veículo ganha o número do chassi e é registrado. Criador e criação estão juntos há 4 anos. E Paulo César diz que nunca precisou levar o carro à oficina. Através do manual, você vai vendo como é feito a sequência da montagem. E é emocionante esse tipo de trabalho. Em instantes, um país corta atletas gays da seleção. E o tira-teima do lance mais discutido no jogo Flamengo e... De segurança para que seus associados possam circular de carro com liminar, para escapar da multa de R$100 se forem pegos nos dias proibidos. Atenta aos detalhes da lei do rodízio, a seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil fez um estudo e concluiu que metade da poluição provocada por veículos poderia ser eliminada com a regulagem dos motores e que 90% dos veículos estão com os motores desregulados. Segundo o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, esses dados são suficientes para anular a lei do rodízio de carros, que, além de tudo, é inconstitucional. Placa de veículo não polui. Restringir a circulação do veículo pela placa não quer dizer controlar a fonte de poluição, que é o próprio veículo. Faltam apenas 16 dias para a Olimpíada. O vôlei da Tailândia são vetados na seleção por serem travestis. Pitsano Pleankun e Danupal Changyeon são as estrelas do melhor time da Tailândia. O time é formado só por homossexuais. Pitsano, de 32 anos, chegou a fazer uma operação para implantar seios há 4 anos. Quando não está jogando, ele dança num cabaré. O companheiro de Pitsano, Danupal, tem 24 anos e é considerado um dos melhores atacantes da Liga Tailandesa. Mas a Federação de Vôlei decidiu não convocá-los para a seleção com o seguinte argumento: os adversários poderiam achar que não há homens suficientes na Tailândia. Pitsano responde com resignação: amamos o vôlei, mas a Olimpíada é um sonho impossível para nós. Temos que proteger a imagem do nosso país. Daqui a pouco, as notícias de Atlanta. O judô... Apartamentos foi feita hoje pelo prefeito Paulo Maluf, acompanhado do ex-secretário de Finanças do município, Celso Pita, atual candidato do PPB à prefeitura. Segundo o prefeito, serão entregues até o final do ano cerca de 30 mil unidades do projeto Singapura. Até agora foram entregues quase 4 mil apartamentos. Um susto para motoristas e moradores da rua Bittencourt Rodrigues, no centro de São Paulo. Por causa de um erro numa obra, apareceu um enorme buraco bem no meio da rua. O buraco tem 20 metros de comprimento e 15 de profundidade. Ele surgiu por um erro da América Engenharia e Construções. Funcionários da empresa retiraram um muro de arrimo construído há 15 anos e que escorava a terra da rua. No local está sendo construído um armazém. A empresa afirmou que vai arcar com todos os prejuízos. As obras de reparo só vão ficar prontas daqui a 90 dias. Tirar as barracas. Passaram 3 meses desde a última desocupação e o centro da cidade está novamente tomado. E a prefeitura quer retirá-los. Hoje, pela manhã, a Guarda Civil Metropolitana reforçou o patrulhamento. O clima ficou tenso. Os ambulantes, revoltados, se reuniram e decidiram que não desmontariam as barracas.
A Guarda Civil acabou sendo retirada e os fiscais deram um novo prazo para que as barracas fossem desmontadas. Os fiscais prometeram que às 3 da tarde todas as barracas seriam retiradas. A tarde foi terça, mas a desocupação acabou não acontecendo. A operação foi adiada, mas a prefeitura garante que todos os ambulantes terão que deixar os calçadões e se mudarem para um espaço apertado na Rua General Carneiro. Não passa, se passa entre um e o outro, o cara dá pra passar mal. Não consegue botar mais ninguém lá, não. A inflação em São Paulo... O cansaço e a falta de tempo fizeram com que ele abandonasse os estudos várias vezes. O garoto, que sonhou ser engenheiro, se casou com a dona de casa, Sueli de Oliveira, também analfabeta. O casal trabalha muito para manter os 2 filhos e dar a eles o que nunca teve, a oportunidade de aprender. O seu Crespim reconhece que a falta do estudo deixou a vida muito mais difícil. Aos 42 anos, ele trabalha 12 horas por dia, recebe um salário mínimo por mês e não tem sequer carteira assinada. Com tanto trabalho, ele já se esqueceu do sonho antigo de ser engenheiro e nem pensa mais em um dia aprender a ler e escrever. Tá meio tarde para mim, agora eu quero incentivar meus filhos, aprender a ensinar eles, para mais tarde eles me servir, sabe? Daqui a pouco você vai conhecer um herói do ensino no Brasil. A Justiça decreta a prisão de 2 líderes do movimento do Sem Terra. Os 2 acusados de matar os empregados da fazenda Siquel, em Buriticupu, no mês passado. José Ribamar Salles e Rubem Cavalcante de Carvalho lideraram a invasão da fazenda e, segundo a polícia, participaram da emboscada em que morreram 3 empregados. Além deles, mais 5 sem terra tiveram a prisão decretada. A polícia cerca 4 cidades da região, mas nenhum dos sem terra foi encontrado. É isso que a gente chama de inverno pra valer, pelo menos num país tropical. A temperatura despenca de novo no sul e no sudeste. A frente fria está bem afastada do... Elas de R$ 29,00. Simar Faustino dos Santos, segurança de PC Farias, confirma no depoimento de hoje à polícia que ajudou a arrombar a janela do quarto onde o casal foi encontrado morto. Josimar repete a mesma história já contada pelos outros seguranças. À tarde, chega para depor o comerciante Josias Teixeira Santos. Ele foi a primeira pessoa que Suzana Marcolino procurou para comprar a arma. O delegado Pedro Berwanger, conhecido na Polícia Federal como Cão Farejador, por desvendar casos misteriosos, continua investigando a morte de PC Farias. Ele tenta descobrir se há ligação entre as mortes na praia de Guaxuma e o escândalo PC, cujos processos ainda estão em andamento. O papel da Polícia Federal é saber se houve queima de arquivo. A fita original dos telefonemas de Suzana para o dentista em São Paulo chegou hoje a Maceió. O representante dos Correios disse que a remessa chegou no tempo previsto e em nenhum momento a fita foi extraviada. A fita com a gravação dos telefonemas de Suzana será enviada agora para novo exame na Universidade de Campinas. Vai ser mandada também pela Polícia Alagoana uma fita com a voz de Paulo César Farias. A Unicamp vai examinar se a segunda voz que aparece nos telefonemas é a voz de PC. O promotor Lean Antônio Ferreira informou em Maceió que conseguiu localizar a ligação telefônica que um dos seguranças fez para o irmão de PC, Augusto Farias, provavelmente para avisá-lo do crime. Segundo o promotor, o segurança, cujo nome ele não revelou, ligou de um celular alugado pela família Farias entre 11 horas e meio-dia de domingo, dia do crime. Essas informações são da Agência Estado. Um atleta do Quênia, festas dos quenianos na data nacional americana, não parou aí. Poucos países comemoram a data nacional com tal entusiasmo como os Estados Unidos. Vestir a camisa é pouco. Tudo e todos se enfeitam para a festa do 4 de julho, que chega a ter um ar carnavalesco. Em Atlanta, há 27 anos, as pessoas vão para a rua também por um outro motivo. Ou para assistir, ou para participar dos 10 quilômetros da Peachtree Road Race. Nessa distância, a maior corrida de rua do mundo. São 50 mil pessoas, um engarrafamento humano. O que no começo era uma multidão, no final era uma solidão. Joseph Kimani, um jovem de 23 anos do Quênia, deixa para trás e bem para trás todos os rivais. Em primeiro entre as mulheres, outro atleta do Quênia, Helen Kemayo. E a brasileira Carmen de Oliveira, vencedora da São Silvestre, também estava.
Das 50 mil pessoas que participaram da prova, 27 eram atletas que vão competir na Olimpíada. Talvez esse entusiasmo olímpico tenha ajudado a fazer dessa Peachtree Road Race a melhor de todos os tempos. Joseph Kimani foi um dos 4 a baixar o recorde da prova, mas ele fez bem mais. Bateu o recorde mundial dessa distância. Fez 27 minutos e 4 segundos. Apesar de ovacionado, ele nos explicou que não conseguiu se classificar para representar o Quênia nas Olimpíadas, mas que pelo menos tinha ganho alguma coisa em Atlanta. Entre as mulheres, Helen Kemayo também baixou o antigo recorde da prova, em quase 1 minuto. A brasileira Carmen de Oliveira recebeu o prêmio pelo 13º lugar, uma colocação modesta, mas de acordo com os treinos dela, já que ela vai representar o Brasil correndo a maratona. Mas pela corrida de hoje, com o recorde mundial, Atlanta parece ter começado muito bem. Quem repetir esse feito na Olimpíada vai poder voltar para o seu país para desfilar. Há 15 dias da abertura dos Jogos, a Seleção Olímpica de Futebol busca ajuda no exterior para conhecer os segredos dos adversários. Aliás, os jogadores não estão sabendo nem contra quem vão jogar. Um dia de sol, chuva e névoa. Tempo instável, sujeito a gripes. E por isso o trabalho acabou mais cedo. Não para a repórter, que passou o dia em busca dos segredos táticos brasileiros. Ela trabalha para um jornal do Japão, o adversário da estreia na Olimpíada. Espião aqui, espiões lá. A seleção vem tendo ajuda das embaixadas brasileiras no Japão, na Hungria e na Nigéria, que mandam recortes de jornais e revistas com informações sobre os adversários do Brasil na primeira fase da Olimpíada. Só que antes de dizer aos jogadores como jogam essas equipes, Zagallo terá que comunicar a eles quais são os adversários. Eu me perco um pouco nisso, né? Japão, Canadá e Nigéria, é isso? Não peguei ainda, legal. Há os que dizem que sabem. Sim, isso sim, tranquilo, que nós sabemos. Mas quais são? Mas quais são? Você não quer me complicar falar de Japão, do Gana, não posso esquecer. Do Gana não, é Nigéria. Nigéria, desculpa. Há também o grupo dos hesitantes. Hungria, né, Nigéria e Japão. Aê. Alguns esnobam, têm a resposta na ponta da língua. Japão, Hungria, Nigéria. Ponto pra eles. Mas boa parte dos jogadores seria reprovada numa simples sabatina olímpica. 25 contra a Nigéria. Veja a seguir a aventura da professora que transformou galinheiro em sala de aula. E a idade do nosso querido povo brasileiro. Jerônimo Antônio da Silva. 40% votaram no candidato comunista Zyuganov. Esta cena não parecia possível ainda meio ano atrás. Boris Yeltsin chegando para trabalhar no Kremlin, reeleito presidente. O mapa da vitória é convincente. Nas grandes cidades, Yeltsin teve mais de 70% dos votos. Houve muito aperto de mão, mas pouca festa. Yeltsin reagiu logo ao resultado. Fez um discurso na TV, oferecendo lugar no próximo governo também para os comunistas derrotados. Não dá para ignorar que Gennady Zyuganov, o perdedor, representa pelo menos 1/3 dos russos, os que mais sofreram com a reforma econômica. A tarefa mais difícil para Yeltsin será enquadrar o general Alexander Lebed. Foi Yeltsin que levou o ex-militar linha dura ao Kremlin, mas, sem Lebed, Yeltsin não teria vencido as eleições. E Lebed já disse que vai ser responsável por tudo: segurança, economia, educação e até religião, se a saúde de Yeltsin deixar. E Yeltsin tem duas coisas que os russos gostam: mão de ferro e amor ao poder. Depois de 4 eleições, 2 golpes e uma guerra em 5 anos, quem sabe essa eleição põe a Rússia nos eixos. O problema é que o maior adversário de Yeltsin é ele mesmo. A pesquisa sobre o ensino, divulgada pelo Ministério da Educação, não foi só um registro das queixas e das frustrações nacionais. Das opiniões colhidas em todo o país, também surgiram números consagradores. Para os brasileiros, se existe alguém entre nós que tem o perfil de um herói, só pode ser o professor. 33% dos pesquisados disseram que os professores estão interessados no aprendizado dos alunos. 64% afirmaram que os professores estão muito interessados. Apenas 3% acreditam que os professores têm pouco ou nenhum interesse no aprendizado da turma. O caminho é longo, mas os passos firmes. É assim que Dona Matilde vence todos os dias os 10 quilômetros que separam a casa onde mora do lugar onde dá aulas.
No caminho da escola, a dona Matilde enfrenta travessias improvisadas como esta. Quando chove demais e o rio sobe, a situação piora. Muitas vezes, ela já passou por aqui com a água pela cintura. Depois de quase 2 horas, a professora chega ao lugar onde funciona a escola. Na verdade, uma sala improvisada num galinheiro, cedido pelo dono do sítio. Regina, Pedro... Há anos, dona Matilde espera em vão que a Prefeitura de Bocaiúva do Sul cumpra a promessa de construir aqui uma escola rural. Dona Matilde ganha apenas R$ 160 por mês. Apesar de já ter tempo suficiente para se aposentar, não desiste. O pouco que a gente tem, a gente dá para eles, ensina. E explica o que é bom para eles, para o futuro deles mais tarde, né? Na pesquisa A Escola de que o Brasil Precisa, um item atingiu quase a unanimidade de aprovação. 90% dos entrevistados defenderam o ensino técnico profissionalizante a partir da 5ª série do 1º grau. Uma forma de garantir a profissão de quem não consegue chegar ao 2º grau. O Ministério da Educação informou que já mandou ao Congresso Nacional um projeto que sugere o aumento da oferta de cursos profissionalizantes e que os outros pontos da pesquisa estão sendo estudados. Boa noite. Provavelmente poderão ser esclarecidas ao final. Nós temos que interpretar o que efetivamente é pericial. O que efetivamente foi colhido pelos peritos. Então é com eles que nós vamos trabalhar. Não são com opiniões de quem não está no caso e de opiniões de pessoas que não podem falar em cima do que não conhecem. Badan disse apenas que há fatos novos com relação a exames anteriores, mas não adiantou quais são esses fatos. Nós vamos tentar chegar a um consenso de opiniões. O que não puder cair dentro do consenso será também transcrito no laudo como sendo opiniões pessoais de fulano, beltrano e ciclano. Para que não haja a possibilidade de alguém depois dizer, não, eu tive que assinar um laudo onde eu não concordei. Hoje a equipe de Badan também recebe de Maceió a fita original com as mensagens deixadas por Suzana Marcolino na secretária eletrônica do dentista Fernando Colione. Pode provar a existência de uma segunda e até de uma terceira voz no cenário do crime. O resultado, admitem os peritos, pode mudar o rumo das investigações. É importante saber do que se fala, porque, obviamente, a interpretação e essa tentativa de se recontar essa história do que estava acontecendo naquele momento vai depender bastante do conteúdo do que foi dito, né? Há muito trabalho para os peritos nos próximos 30 dias. Eles vão assistir novamente, várias vezes, às 19 horas de fitas gravadas no local do crime. Além disso, vão olhar com muito cuidado e observando os detalhes das 500 fotografias tiradas lá em Maceió. Eles também vão refazer alguns exames que já fizeram e fazer novos exames, principalmente no material retirado dos corpos durante a exumação. O governo apresenta projeto de lei que prevê cadeia para quem mexer com lavagem de dinheiro sujo. Calcula-se que 800 bilhões de dólares do narcotráfico passeiem pelo mundo todo ano atrás de esconderijo ou de legalização, a lavagem de dinheiro. O Brasil do Plano Real virou atrativo por causa da inflação baixa e dos juros altos. Por aqui nem havia lei para punir a lavagem de dinheiro. Foi preciso fazer uma. O anteprojeto que o ministro da Justiça apresentou hoje estipula pena de 2 a 5 anos de prisão para autores e coautores e amplia o conceito de lavagem de dinheiro para além das fronteiras do narcotráfico. Dinheiro oriundo de narcotráfico, terrorismo, contrabando de armas, crimes contra a administração pública, que forem entrarem no sistema financeiro, visando se transformar em dinheiro novo, em dinheiro limpo, isso constitui um crime de lavagem que dará uma pena do mínimo de 2 e a máxima de 5 anos. Bancos, seguradoras, joalherias e antiquários, os pontos preferidos da lavagem de dinheiro, vão ter que repassar informações sobre transações suspeitas que ultrapassarem um valor ainda a ser estipulado, sob pena de multa ou cassação do registro. O projeto do Ministério da Justiça só vai ser enviado ao Congresso daqui a um mês. De hoje até lá, o projeto vai navegar o mundo inteiro nas páginas da internet, a rede mundial de computadores. É que para combater a lavagem de dinheiro, o governo brasileiro espera contar com sugestões que sirvam, pelo menos, para igualar a criatividade dos criminosos. Bom, uma
o ponto central dessa questão de combate à lavagem de dinheiro é acabar com o sigilo bancário. Só que nós temos dois problemas no Brasil. O primeiro é o vazamento permanente de informações sigilosas da parte da Receita Federal e da parte da Polícia Federal. E a consequência disso, uma grande resistência do sistema financeiro a abrir mão do sigilo. Então o governo tem que atuar em duas frentes. Primeiro, tem que acabar com o sigilo. Isso é coisa que acontece em todo o país do mundo, menos em paraíso fiscal. Segundo, tem que ter simultaneamente uma legislação punindo severamente funcionário público que divulgar informação sigilosa ou utilizá-la para outras finalidades aí. É por aí que se combate essa sonegação. Carla. Daqui a pouco, na reportagem especial, você vai ver por que as empresas multinacionais apostam cada vez mais no trabalhador brasileiro. Ócio. Na reportagem especial de Afonso Mônaco, você vai ver por que muitas empresas multinacionais dão preferência ao trabalho feito com muito mais habilidade do que se pensa. A criatividade dos jogadores, a improvisação, o jogo de cintura, a rapidez de raciocínio, essas e outras qualidades fizeram do Brasil o número 1 do futebol mundial. Dentro das fábricas, essas mesmas características tornam os trabalhadores brasileiros tão bons e às vezes até melhores do que os mais bem pagos do mundo, apesar da baixa escolaridade e de todos os problemas que eles enfrentam. Não há nenhum estudo definitivo sobre o assunto, mas a pesquisa que Eberson Amaral está fazendo há 10 anos vai dar o que falar. Ele comparou o desempenho dos operários brasileiros com o de funcionários de 3 multinacionais por onde passou esses anos. Foi buscar os números diretamente lá no Japão, nos Estados Unidos e na Argentina. Nesses gráficos, ele mostra que os nossos são melhores do que os outros. A produtividade aqui, o número de produtos por hora, é 10% maior do que o dos americanos, 20% superior que o dos japoneses e 30% acima do obtido pelos argentinos. Tudo foi medido nas mesmas condições. Máquinas iguais, mesmo tempo de serviço e tempo igual de treinamento. É claro que não dá para generalizar, mas esses números representam uma boa indicação. O brasileiro ele tem mais iniciativas para melhorar os processos, ou seja, eles têm uma certa criatividade um pouquinho maior do que nas mesmas condições foram encontradas em outros países. Essa indústria em Itatiaia, no estado do Rio, faz parte de um grupo americano que opera em 120 países do mundo. Todo ano eles fazem uma avaliação entre as subsidiárias, analisando 8 itens diferentes, para saber onde se está trabalhando melhor. No ano passado, os trabalhadores brasileiros desta empresa foram além dos limites. As 4 unidades do Brasil venceram todos os requisitos, entre eles lucratividade, eficiência e, é claro, produtividade. Ela tem subido 5% ao ano e agora, em 96, deve aumentar em 8%. Ganha a indústria, ganham os operários. Em 95, antes mesmo desse prêmio, eles já tinham recebido 3,5 salários a mais. Dirigentes da fábrica garantem que o resultado se deve a muito treinamento. Além disso, os trabalhadores são tratados com dignidade. Qualquer um aqui tem o direito de fazer críticas. Eles, melhor do que ninguém, sabem o que é bom para o posto de trabalho deles. Então a confiança mútua e o clima de abertura consegue dar um resultado maravilhoso a nível mundial. Geraldo trabalha aqui há mais de 10 anos, entrou como office boy. Creuza já está na empresa há mais de 15 anos. Começou como auxiliar de inspeção. Os dois fizeram mais de 15 cursos patrocinados pela fábrica. Fora isso, ele se formou em eletrônica e ela fez faculdade de tecnologia mecânica. São funcionários que já subiram 6 degraus na escala salarial. Estou terminando inglês agora, faço à noite também. Fiz curso de computação, fiz de eletrônica, de eletricidade. Sem dúvida nenhuma valeu a pena. Essa é outra indústria que aposta na formação dos trabalhadores. De origem francesa, uma das maiores do setor de medicamentos, a empresa promove cursos e até o 1º grau ela oferece aqui dentro. No ano que vem, começa a primeira turma do 2º grau. Com isso a gente consegue fazer a evolução tecnológica e, ao mesmo tempo, fazer a evolução do operário para que ele acompanhe essa evolução tecnológica. Com isso, nós não temos necessidade de estar substituindo o nosso operário. Esforçado, eficiente, produtivo,
mas ainda mal pago. O brasileiro empregado na indústria de transformação ganha hoje 8 vezes menos do que o alemão, quase 6 vezes menos do que o canadense, a quinta parte do americano e do japonês. Uma das explicações é que os encargos sociais aqui são muito elevados. O salário representa praticamente a metade do que custa para as empresas. É o único item de custo que o empregador pode razoavelmente negociar. Isso por um lado. E por outro lado, claro, pela sua própria incapacidade de organização. Se os trabalhadores estivessem melhor organizados, melhor representados, provavelmente eles teriam uma condição de ganhar mais. Você vê, com esse sistema educacional todo, o que se dizia? A grande fraqueza do Brasil é a falta de preparo do seu trabalhador. Hoje se percebe, a grande vantagem do Brasil é justamente a qualidade, a criatividade do seu trabalhador. No começo do século, havia teorias raciais no Brasil dizendo o seguinte: o Brasil vai ser sempre atrasado porque tem uma raça ruim, uma mistura ruim de raças. O maior pensador político brasileiro do século, Manuel Bonfim, no começo desse século, disse o seguinte: o povo é extraordinariamente criativo e amistoso. O que estraga o país é esse modelo político e essas elites. São as elites que criam guerra do Paraguai, que massacram outros povos, que param o desenvolvimento do Brasil. Mas a hora que dá espaço para o povo, ninguém segura esse país. O que você vê hoje? Compare Nordeste. Se existe raça mais criativa, mais maravilhosamente musical que o Nordeste. E o modelo político. Isso vale para o resto do país. Agora, com esses programas de qualidade, essa criatividade está vindo à mostra. Mostrando o seguinte: democracia que vai levar esse país, realmente o povo brasileiro, a cumprir a sua extraordinária vocação. Carla. A seguir, a Caixa Econômica estuda a revisão dos... Realmente, os finais dos contos são surpresas. Sempre surpresa. A pessoa fica presa nessas 5, 6 páginas. Perfeitamente. Até o final. Até o final. No final, ela se depara com uma surpresa. Não, todos os contos são surpresas. Os finais trazem, assim, muito mistério. Algo inesperado para o leitor. Muito bem. Tá certo. Então tá aí, ó. Tênues Tensões, da Maria Aparecida Saad. Né? E olha, vou dizer para vocês, 30 anos analisando essas transformações na nossa sociedade. Olha, isso eu vou dizer uma coisa para você, é uma bagagem de experiência danada aqui. Realmente. E aquela pergunta que eu lhe fiz antes, esse estrangeirismo na nossa cultura. No escrever, o estrangeirismo? No escrever, na moda, essa influência, como é que a senhora vê? Pastora, antigamente existia mais. Nessa modificação de vida socialmente, eu não vejo mais os meus colegas usarem os termos estrangeiros. Estão bem brasileiros, bem mesmo. Muito bem, então tá certo. Nós temos agora uma matéria, mas antes eu gostaria de agradecer os telefonemas. São muitos telespectadores, mas deixa eu ler alguns. Palavras de elogio ao Movimento Brasil 2000, pessoas estão participando do 25ª hora. Luiz Tomás, Carlos, se tiver uma Santa Casa próxima à sua residência, aí no seu bairro, na cidade que você mora, por favor, procure o provedor dessa Santa Casa, doe alguns quilos de alimento, procure o gerente médico, faça uma doação de alguma coisa, seja um voluntário de uma Santa Casa, porque as Santas Casas estão pedindo misericórdia. Vamos à matéria.
Associação Beneficente Cristã veio hoje até a Santa Casa de Misericórdia, na Zona Sul, trazendo 1 tonelada de alimentos, entre feijão, arroz, açúcar, fubá, macarrão e latas de óleo. É que o hospital, que atende a 3.000 pessoas por dia, está em crise. Nós da ABC já fazemos um trabalho contínuo aqui, né, doutor Israel? De 4 meses nós damos 1 tonelada por mês. Essa e mais outras 5 santas casas em todo o estado. Conscientizar de que o problema é grave. Então, Simone, eu quero aproveitar e de coração fazer um apelo a vocês que estão assistindo essa programação, que ajudem a Santa Casa de Misericórdia, aquela mais próxima da sua residência. Leve alimento, leve cobertores, leve roupas, faça uma doação em dinheiro, ajude as Santas Casas, porque a misericórdia é santa e as Santas Casas pedem misericórdia. Agora, doutor Israel, os pacientes então comem graças às doações, se não fosse basicamente, isso... sim, graças à doação, principalmente agora da ABC, em nome do pastor Dedini, que tem nos suprido de uma condição melhor de alimentação. Se não fosse uma ajuda como essa, aliás, é uma única entidade que vem aqui e nos ajuda dessa forma. A Santa Casa tem um orçamento de R$1,5 milhão por mês, mas recebeu do governo do estado apenas 75 mil para o ano todo. Assim, o pronto-socorro vive lotado. O número de médicos não é suficiente. Acho que nem tem médico. Os médicos estão atendendo. O problema é que é gente demais. Vem gente de toda a Zona Sul e até mesmo de outros municípios. Quer dizer, nessas salinhas aqui, ó, tá vendo? Consultório 4, 5, os médicos estão atendendo, tá? A gente não vai abrir, eu já vi antes, eles estão atendendo, só que não dão conta. Na pediatria, as mães que acompanham e cuidam dos bebês não têm onde dormir e só comem o que sobra do prato dos filhos. E como é que você está se virando para ficar? Não tem espaço, né? Só nessa cadeira. É, só nessa cadeirinha. Na UTI infantil, os respiradores não funcionam. Parto só normal. Os equipamentos para anestesia e monitores usados nas cesarianas estão quebrados. É um hospital que pede socorro para não fechar. Que seja um cobertor, que seja 1 quilo de algum alimento, uma doação em dinheiro, faça, que você está salvando vidas. Saúde é sinônimo de cidadania e nós temos que resgatar isso, porque nós não somos animais, nós somos seres humanos e as pessoas estão sofrendo. É o Paraguai, vocês podem até ver que tem um marco lá do Paraguai, né, com as cores paraguaias. Aqui do lado esquerdo, que o Betão virar, nós vamos ver aqui, é o Brasil. E logo atrás, na minha frente no caso, atrás do Betão, é a Argentina. Então é legal você também aproveitar esses momentos para ir conhecendo os lugares, para fazendo um turismo. A gente está preparando o nosso equipamento nesse momento, mas também estamos atentos aos lugares que nós estamos passando, porque isso também faz parte da pescaria. Nós vamos passar agora por baixo da Ponte da Amizade, que separa o Brasil do Paraguai. Podem notar, muita gente atravessando a ponte, né? O pessoal que vem fazer compras do lado paraguaio. E vamos dizer assim, é um dos lugares que eu acredito que passe mais gente, porque o que vem de gente para cá fazer compra no Paraguai não é brincadeira. É uma opção também para quem está em Foz do Iguaçu, visitar o Paraguai, tentar comprar alguma coisinha, né? Já que Foz também ficou caracterizado pelo fato das compras, né, no Paraguai, mas nunca excedendo a cota, que isso é muito importante, na cota de $150, para você não ter nenhum problema. É outra curiosidade aqui do nosso passeio até o ponto que nós vamos realizar a nossa pescaria. Chegamos no ponto, nós vamos começar a nossa pescaria. Já portamos ali naquelas pedras, né? Nós jogamos a âncora ali e nós estamos aqui faz um certo rodamuinho, né? Forma um remanso aqui. E é aqui que nós vamos tentar a pescaria de fundo. A isca que nós estamos usando são pedaços de tuvira, né? E vamos ver se a gente tem sorte.
de conseguir fisgar algum peixe bom para mostrar para vocês. Fazer várias tentativas, a corda correndo, dá um tranco, porque a correnteza aqui não é fraca não no Rio Paraná, viu? Vamos ver aqui o... Deixar a linha correr um pouco. Gente, hoje está um dia frio, tá? Isso fique claro, né? Mas com frio a gente também pesca, viu? Não pode ter medo do frio, não. Estamos bem agasalhados aqui, bem protegido. Importante, o uso do colete salva-vidas, né? Independente de qualquer coisa, um rio desse, com muita correnteza, muito forte, né? Então é bom a gente estar prevenido para qualquer eventualidade. Então, o negócio é esperar, ter a paciência, calma, tranquilidade para o momento de uma fisgada aí, para a gente poder mostrar para vocês. Vou até sentar um pouquinho e aguardar. Como opção, a pescaria é sempre uma boa alternativa de lazer. Nós já rodamos aí por vários pontos aqui do Rio Paraná e infelizmente nem sempre é dia do pescador, não é verdade? E hoje a coisa realmente está difícil para o nosso lado. Já batemos em vários pontos, o Coati já levou a gente aí em vários lugares, né, Coati? E nada, né? Tá difícil hoje. Muito vento. Frio, vento, tudo isso está interferindo muito. Talvez a pressão barométrica também não esteja muito boa em virtude dessas mudanças de tempo que a gente tem tido por aqui esses últimos dias, né? Mas fica como opção, você estando lá no Hotel Cataratas, falando com o pessoal lá do Macuco, tem toda a infraestrutura, barco, piloteiro, isca, tudo que você precisar. O pessoal está pronto para te atender nesse sentido. A gente queria mostrar essa opção. Olha lá, tá puxando aqui. Será que é um peixe agora? Eu não acredito. É mesmo? E é mesmo. Só porque a gente estava falando que estava difícil, agora resolveu entrar. É enrosco. Mas puxou, viu? Só porque a gente está encerrando aqui. Bom, mas é isso aí, ó, são alternativas que acabam acontecendo numa pescaria. A gente aqui meio que de espera, acontece de vez em quando entrar, né? Mas é isso que a gente queria passar para vocês. Essa alternativa de pesca é válida aqui no Rio Paraná. Na época de dourado, isso daqui é uma festa, né, Coati? É bastante. A partir de agosto agora tem muito peixe, né? Muito peixe, pescador tem bastante, participando dos eventos, né, da pescaria internacional dourado, que sempre sai, né, todo ano. Então, é isso aí. Então, quando vocês vierem para cá, não deixem de aproveitar a pesca. Uma pena a gente não poder mostrar o peixe dessa vez, né? Mas faz parte do passeio e quando isso acontece a gente tem que buscar outras alternativas de lazer também. Com certeza a região oferece. Chegou o momento tão esperado por todos nós, o sorteio da viagem para Porto Seguro. Primeiro eu queria pedir desculpas porque nós deveríamos ter realizado o sorteio no último final de semana do mês de junho. Em virtude das cartas que estavam chegando, nós tivemos que protelar mais uma semana para atender a todos os telespectadores. Então nós estamos realizando o sorteio no primeiro fim de semana de julho. E vamos ver aí quem vai ser o sortudo
ou a sortuda que vai passar uma semana em Porto Seguro, um oferecimento da Rio Sul Linhas Aéreas, que vai oferecer a passagem para quem for sorteado e para mais um acompanhante, e também da Brasil Adentro Turismo Ecológico, tá certo? Então vamos ao sorteio e depois a gente vai explicando tudo aqui. Obrigado pelas cartas, pelo número de cartas que chegou, a gente está aí muito feliz. Vamos ver se eu consigo pegar aqui bastante carta, uma caixinha boa de cartas que nós recebemos. Atenção, vamos ver aqui, vou jogar para cima, né? Ok, tá aqui a cartinha ganhadora, tudo certinho. É de Osasco, aqui de São Paulo, é uma mulher, tá certo? A gente vai abrir depois para mostrar. É a Maria Leonor Senger, acho que é Suman o sobrenome, Rua Francisco Sgamevati 31, Osasco, São Paulo. Obrigado, parabéns, espero que você possa conhecer Porto Seguro. Nós vamos entrar em contato, vou mostrar a carta aqui para vocês verem a ganhadora, né? Vai poder levar um acompanhante e passar uma semana em Porto Seguro. Parabéns, Maria, obrigado pela carta. Vou até abrir aqui para a gente ver o que a carta diz. E com certeza nós vamos trazer você aqui no nosso programa, né, Maria? Para fazer a entrega desse presente do programa Camping Lazer, que é um oferecimento da Rio Sul Linhas Aéreas e da Brasil Adentro Turismo Ecológico. Deixa eu ver o que ela diz aqui na cartinha. Osasco, 16 de junho de 96. Acho que o programa Camping Lazer deve continuar no horário das 16h30 aos domingos. Muito obrigado. E aí vou eu para Porto Seguro. E tem razão, né? Ela escreveu aqui que ia para Porto Seguro e foi mesmo. Muito bem, Maria. Parabéns, tá certo? Agora a novidade, né? O programa, em virtude das cartas que nós recebemos, sofreu algumas alterações em função dessa pesquisa que nós fizemos, tá ok? O programa vai passar a ter 1 hora de duração. Nós tínhamos 45 minutos, agora passa a ter 1 hora de duração. De domingo vai ser das 14h30 até as 15h30 e a grande novidade, nós vamos ter uma reprise aos sábados a partir das 19 horas até as 20 horas. Agradeço a todos que participaram desse concurso e nós vamos a produção do programa entrará em contato com a Maria para acertar os detalhes dessa viagem. Nós vamos encerrando mais um programa Camping Lazer. Espero, é claro, que a participação de vocês continue dentro do nosso programa, porque é muito importante. E, além de tudo, não se esqueçam da linha direta com o telespectador. É só ligar para o telefone 011 547 9066 e você pode bater um papo com a nossa produção, com o pessoal que trabalha aqui no Camping Lazer, trocar ideias, dar sugestões. Tudo isso é muito importante para nós. A semana que vem a gente se encontra aqui na Rede Mulheres de Televisão com mais um programa Camping Lazer, agora em novo horário, domingo às 14h30 e aos sábados às 19 horas, com mais aventura, mais emoção para você. Tchau e até lá, pessoal. Imaginação, embarque comigo nesta viagem. Camping Lazer é a sua passagem. Terras e mares vamos descobrir, muitas montanhas vamos subir, tantos caminhos a percorrer. Mãe Natureza, venha me dizer, deixe voar o seu pensamento, deixe correr a sua imaginação. Embarque comigo nesta viagem. Camping Lazer é a sua passagem. Terras e mares vamos descobrir, muitas montanhas vamos subir. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. Transmontano em família. Todo domingo, à 13h. Rede Mulher, a sua melhor companhia. Tantos caminhos a percorrer. Mãe Natureza, venha me
dizer. Programa Camping Lazer. 12 ficam na periferia. A classe média e a população de baixa renda estão sendo seduzidas pelas formas de pagamento das construtoras. Para muitos trabalhadores, o financiamento direto da construtora é a única opção. A Cláudia e o marido, há 4 anos, moram nesta casa emprestada de parentes. Neste ano, resolveram comprar a casa própria. Procuraram a Caixa Econômica Federal, mas não conseguiram financiamento. Com um salário de R$ 700, Cláudia comprou uma casa como esta, de 35 metros quadrados, direto da construtora. E se surpreendeu. Conseguiu financiar R$ 20.400. Os reajustes são mensais pelo índice de preços da construção civil, mas juros de 12% ao ano. Prestação inicial, R$ 340. Pela Caixa Econômica, seriam reajustes anuais pela equivalência salarial, mas juros de, no máximo, 9% ao ano. Só que as prestações começariam em R$ 474. É que a Caixa embute os juros de um ano inteiro e cobra taxas como seguros do imóvel e de vida do mutuário. Pela Caixa não tinha condições? Não tinha condições. As taxas que aumentam as prestações iniciais da Caixa estão sendo reestudadas. O prêmio de seguro corresponde a 15% dessa prestação. E está se examinando, até a nível governamental, a revisão do valor dessas alíquotas de seguro, já que é um seguro de massa que envolve todo um conjunto de mutuários, para se verificar a possibilidade de ajuste dessa taxa para os novos contratos. Antes de cair na sedução da prestação baixa, fique de olho nas taxas de juros e nos índices de reajustes das construtoras. É bom lembrar que numa economia estável, a tendência é dos salários também ficarem estáveis. Juros altos podem, com o tempo, aumentar as prestações acima do que você poderá pagar. Há 13 dias do início da Olimpíada, o meio-campo Beto é cortado da seleção. Galvão Bueno. O corte do meio-campo Beto foi anunciado oficialmente agora à noite. Zagallo já convocou o Marcelinho Paulista do Corinthians. Mas além de perder um jogador importante, o técnico teve outras surpresas desagradáveis neste sábado. Nada muito claro, tudo muito nebuloso num sábado de dúvidas na Granja Comari. O segundo coletivo da seleção, disputado sob intensa névoa, era o retrato de uma tarde triste. Foi um treino ruim. Os titulares não conseguiram vencer os reservas, que tinham 6 jogadores da várzea de Teresópolis. Foi um dia de muita expectativa. O amor dos egípcios pelos gatos culminou com a adoração de Basté, a deusa gata, símbolo de compaixão e felicidade. Os felinos eram tão importantes que de vez em quando a Terra, o Deus Sol, assumia a forma de um gato. Quando um gato real ou sagrado morria, era mumificado. Em sinal de luto, os donos do animal morto raspavam as sobrancelhas. Os gatos tornaram-se tão sagrados que quem matava um deles era punido com a morte. O respeito dos egípcios pelos gatos era tão conhecido que quando o exército persa atacou o Egito, os soldados persas fizeram desenhos de gatos em seus escudos, acreditando que os egípcios não teriam coragem de erguer suas armas contra as imagens sagradas. Pelo visto, os persas estavam certos, pois venceram a batalha. Como qualquer ser humano com habilidades úteis, os gatos logo foram convidados a explorar novos territórios. A reputação de excelentes caçadores lhes valeu um lugar a bordo dos navios. Eles cumpriram tão bem a função de exterminadores de ratos que se tornaram membros indispensáveis da tripulação e logo começaram a ser tão reverenciados no mar quanto em terra firme. Os marinheiros acreditavam que os gatos traziam boa sorte aos navios. O miado estridente de um gato ou um gato colocado sob um pote atraíam bons ventos. Pescadores japoneses acreditavam que os gatos protegiam a tripulação contra fantasmas. O gato de um navio tinha poderes mágicos, incluindo a capacidade de prever tempestades.
assim eles viajaram de um porto a outro, enfrentando todos os tipos de clima, das temperaturas congelantes das regiões polares até o clima quente do Equador. Eles logo se puseram à vontade nos mais diversos lugares. Talvez o seu salto mais inteligente tenha sido em direção aos lares das pessoas do mundo todo. Os gatos usam seu charme para conseguir dos seres humanos tudo o que querem. Calor, comida, carinho. Ainda assim, permanecem reservados e independentes. Até os menores gatos possuem o orgulho de um leão. E, embora pareçam demonstrar afeição, só fazem o que desejam. Os gatos são monarcas benevolentes e expressam prazer ronronando, ou seja, vibrando os ossos que têm na base da língua. Mas eles desistiram de algo ao se associarem ao orgulho humano. Felinos pequenos não rugem. Por outro lado, os grandes felinos não ronronam. O leão não precisa ronronar para conseguir o que quer, pois o seu rugido é uma das mais assustadoras vozes dos animais. Para rugir, o leão vibra a cartilagem que tem na garganta. A juba o faz parecer maior do que é e costuma ser associada aos raios radiantes do sol. O papel do macho é defender o seu grupo e o seu território. O potente rugido serve mais como um modo de comunicação com os membros do grupo do que um modo de inspirar terror. Ao longo da história, os laços entre leões e seres humanos têm sido numerosos e variados. Daniel ficou famoso ao sair vivo da cova de leões, onde havia sido jogado. Matar um leão fez de Tarzan o rei da selva. Embora Tarzan não fosse Hércules, herói grego que matou um leão sem furar a pele do animal com qualquer tipo de arma. No mundo todo, o leão é símbolo de dominação. As pessoas nascidas sob o signo de leão são consideradas orgulhosas, corajosas e fortes, exatamente como o rei dos animais. O leão é o único felino que divide o seu território com outros membros de sua família. O macho é preguiçoso. É a fêmea que faz todo o trabalho. Pode haver até 23 leões no mesmo grupo. Muitas vezes, eles caçam juntos, como uma equipe. Cercam a presa por vários ângulos diferentes, encurralando-a antes de atacá-la. Na natureza, as responsabilidades maternas costumam ser partilhadas. As leoas amamentam os seus próprios filhotes e os filhotes de outras fêmeas. Os leõezinhos nascem com manchas que vão desaparecendo conforme eles crescem. Os filhotes dos gatos domésticos crescem sem ter contato com a vida selvagem. Mesmo assim, trazem dentro de si os instintos dos felinos selvagens. Por exemplo, o modo de cuidar dos filhotes e o gesto de removê-los de um lugar para o outro, ao menor sinal de perigo. Na Rede Cultura, 27º Festival de Inverno de Campos do Jordão. O maior evento anual da música erudita no Brasil.
Neste sábado, ao vivo do Auditório Cláudio Santoro, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, acompanhada do Coral Sinfônico, abrem a temporada homenageando o compositor Carlos Gomes. Neste sábado, 9 da noite. Na sessão de cinema, um ciclo de filmes hispânicos na Rede Cultura. Neste sábado, o drama de uma humilde família de camponeses vivendo os conflitos entre patrões e empregados na Espanha dos anos 60. O Santo. 20 milhões de pessoas. O Exército foi chamado para socorrer 1 milhão de desabrigados. Já são mais de 300 mortos. Quase toda a plantação de arroz foi perdida no sul, onde estão as aldeias mais pobres da China. A chuva não dá sossego há 7 dias. Domingo de sol em quase todo o Brasil, menos no sul e no extremo norte. Os gatos são considerados verdadeiros quebra-cabeças. Embora sua inconstância seja lendária, tal inconstância foi ultrapassada pelos criadores de gatos e pelas modas felinas. O persa, de uma das primeiras raças de pelo longo, venceu a primeira exposição de gatos em 1871. O siamês, esbelto, inteligente, de miado alto, foi levado do Sião para a Europa em 1880 e logo causou sensação. O siamês foi cruzado com o persa, dando origem a um birmanês. O birmanês tem um corpo mais comprido que um típico gato de pelo longo. O russo azul possui uma camada dupla de pelos. Os gatos dessa raça eram os favoritos de Czar Nicolau. O próximo é conhecido como laranja, atualmente transformado pelos criadores no vermelho. Uma vítima da moda, com um nariz tão chato que mal lhe permite respirar. A maioria dos gatos tinha pelo curto até uns 100 anos atrás. Conforme os criadores foram misturando as raças, os gatos de pelo longo ficaram mais na moda. Em seguida, os gatos de pelo crespo tornaram-se uma verdadeira febre na Inglaterra. Até os gatos sem pelo tiveram o seu curto reinado. Nos circos e zoológicos, às vezes os leões cruzam com tigres, dando origem a legres ou tigrões. As listras de um tigre ajudam a disfarçar os contornos do corpo. Não importa se a pelagem é camuflada com listras ou manchas, a função é uma só: ajudar a esconder o animal da presa. A pelagem malhada do jaguar harmoniza-se com a luz que se infiltra pela copa das árvores da floresta tropical sul-americana. Os guerreiros astecas chamavam a si mesmos de cavaleiros jaguar. A palavra asteca jaguara significa aquele que derruba a sua presa com um só golpe. O jaguar é o único felino que não ataca a garganta da presa. Ele prefere matar a caça com uma mordida na cabeça. A pelagem da pantera das neves é bem clara. Este belo e raro animal vive nas montanhas da Ásia Oriental, onde o clima é rigoroso e a comida é escassa. Só os mais fortes sobrevivem. A camada inferior de pelos da pantera das neves retém o calor. Só a camada externa apresenta padronagem. A pantera da neblina, que vive no sudeste asiático, caça ao entardecer, movendo-se com elegância entre as árvores à procura de macacos, aves e roedores. A habilidade do gato para a caça é lendária no Oriente. Os budistas acreditam que ele foi o único animal a não assistir à morte do grande Buda porque parou no caminho para perseguir um rato. Embora dessa vez esteja atrás de um pássaro. A pantera negra é, na verdade, um leopardo com as manchas escondidas. É provável que quase metade dos habitantes desta floresta estejam negros e, portanto, mais difíceis de serem localizados à noite na escuridão da floresta tropical. Também existem cervais, jaguares e linces negros. Sentado, imóvel, no meio da vegetação, o leopardo está bem camuflado enquanto espera a hora exata para atacar a presa. Mesmo assim, ele só é bem-sucedido em 1 de cada 10 tentativas. Apesar da diferença de padrão das suas pelagens, todos os felinos têm algo em comum: uma listra em forma de lágrima.
o impacto da freada, 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Um dos esportes em que o Brasil tem maior chance de medalha na Olimpíada é o iatismo. E a nossa equipe chegou hoje a Savana, cidade sede das competições de vela. Em Savana, o tempo parece passar bem devagar. Tanto que a sensação de se estar vivendo num outro século é muito real. A cidade é de 1733 e não parece ter mudado grande coisa. É como uma Ouro Preto, sem as ladeiras e com bondinhos para ajudar os turistas. Savana é tombada pelo patrimônio histórico americano e a beleza do lugar fez com que já na época da Guerra da Independência, como no da Guerra Civil, a cidade fosse poupada da destruição. Savana é fonte de prazer, de lazer para o turista e, como é do tempo das caravelas, mais do que apropriada para sediar as provas do iatismo. A Vila Olímpica é um hotel, a tocha uma bela estátua e os nossos marinheiros vieram pelo ar. A delegação brasileira chegou sem o deslumbre de quem está vendo pela primeira vez onde vai competir. Na verdade, essa é a 4ª vez que eles vêm a Savana. Estiveram aqui no mês passado. Dessa vez, a prioridade na preparação foi conhecer bem o local das regatas. O iatismo ganhou medalhas para o Brasil em 3 Olimpíadas seguidas, 80, 84 e 88. Em Barcelona, os ventos não sopraram para o nosso lado. Mas aqui em Savana, há boas razões para se ser otimista. Nos últimos 3 mundiais, por exemplo, ficamos entre os 3 primeiros. É pelos últimos resultados que a gente tem tido, principalmente na classe Star com o Torben e com o Marcelo, e na classe Laser com o Robert Schei, nessas 2 classes, se não trouxerem medalhas, eu acho que vai ser uma zebra. Atlanta já tem sua Vila Olímpica. O sonho de um advogado se tornou realidade hoje na ponta de uma tesoura. O homem da tesoura passou os últimos 9 anos costurando um plano audacioso: fazer as Olimpíadas em casa. Para isso, ele botou no prego tudo o que tinha e enfrentou as alfinetadas de quem o acusou de delirar. Graças à teimosia de Billy Payne, este advogado de 48 anos, Atlanta roubou dos gregos atenienses a honra de sediar os Jogos do Centenário das Olimpíadas. Billy Payne é considerado uma espécie de empresário modelo. Já começa a criar lenda. Diz a tradição que uma certa madrugada de fevereiro de 87, mais de 9 anos atrás, o advogado acordou de um sono meio agitado. Pegou um pedaço de papel, anotou uma letra. Uma letra que iria mudar o destino dele e desta cidade. A letra O, de Olimpíada. É uma vitória pessoal, disse hoje o pai das Olimpíadas, depois de inaugurar a Vila Olímpica ao lado de atletas americanos. Sem dúvida, as glórias cabem ao incansável Billy Payne, homem de chegar ao escritório às 5 da manhã. O ritmo de trabalho já rendeu a ele 3 pontes de safena, mas garante também uma renda mensal de R$50 mil. Payne, que conseguiu um orçamento de R$1,7 bilhão para os Jogos, nunca entrou na política. Mas com a Olimpíada no currículo, não seria nenhuma surpresa se ele seguisse o caminho do conterrâneo Jimmy Carter. A primeira delegação